todos. Muito obrigada por terem regressado. E antes de tudo, também, antes de avançar, gostaria muito de agradecer ao Alberto e ao Filipe por terem me desafiado para vir moderar esta mesa. Eu não sou socióloga, não sou antropóloga, ainda que me interesse como cidadã e também enquanto investigadora da área de estudos literários pela temática das mobilidades de pessoas, mas também de culturas e de textos, e portanto aceitei o desafio. E cabe-me, portanto, começar por apresentar o nosso segundo convidado, o professor Lúcio Sousa, é antropólogo e professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, onde leciona desde 2002. A sua dissertação de mestrado, em 1999, foi um dos primeiros trabalhos académicos sobre pessoas refugiadas em Portugal, percursos de inserção, refugiados em Portugal sós ou acompanhados, um estudo sobre as dificuldades de inserção de refugiados em Portugal. O seu doutoramento, em 2010, versou sobre a resiliência sociocultural de uma comunidade timorense através das suas práticas rituais. Não sei até, acho que é Antia, é assim? A partilha ritual e a organização social entre os Bunak, Tlamak e Tu, Bobonara, Timor-Leste, assim. Coordenou entre 2017 e 2019 o projeto Integração de Refugiados em Portugal, papel e práticas das instituições de acolhimento, com apoios do programa FAMI-PT, sim? E é investigador integrado no Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, Universidade Nova de Lisboa, e investigador associado externo no Center for Refugee Studies, na Universidade de York, em Toronto. Portanto, muito obrigada por ter aceitado o convite do centro e vamos ouvi-lo. E vou passar para alguém que é para acompanhar melhor, está bem? Muito obrigado. Eu é que agradeço aqui ao Centro de Estudos de História do Atlântico, Dr. Alberto Vieira, em nome do seu diretor, a todos os Vasconcelos, agradeço também, aqui mais ao Dr. Odete Santos e toda a equipa também, nas pontas de agradecimento tenho, porque já conheço, enfim, o Odete há algum tempo e apraz-me bastante ver o percurso que está a desenvolver. Eu agradeço também por uma outra razão, agradeço porque esta é uma oportunidade para poder refletir um bocado e tentem aceitar um bocado este facto, pedir a vossa desculpa de que esta apresentação é um pouco um jeito de reflexão, justamente porque permitiu-me rever e voltar a alguns temas sobre os quais tinha dado a pensar, mas que eu não tinha sistematizado, e também não é que tenha aqui a sistematização total aqui feita, mas é um princípio. E quando a Odete me disse o título e eu pensei neste passado recente e na atualidade, enquanto que o professor Rui Pires apresentou aqui o século XXI, este 2000, eu vou um bocadinho mais atrás, vou começar em 1900. Portanto, vou falar só de 120 anos. E isto porquê? Porque penso que cada vez mais o conhecimento da história é essencial. Conhecemos e compreendemos o presente. A contemporaneidade de certos eventos. Não há aqui, enfim, como falamos de ciclos históricos, seja o que for, mas as respostas, as soluções encontradas, enfim, em cada momento, no seu contexto específico, em cada altura, é muito interessante observar a forma como respondemos. E eu penso que esta ausência de olhar para o passado e, em parte, não digo que é a solução final, para a solução final que não fica bem, peço desculpa, mas eu penso que é uma via para podermos compreender melhor o que somos no presente e decidir, sobretudo, o que é que pretendemos ser no futuro, enquanto sociedade. Esse é um bocadinho o desafio que aqui vou tentar lançar, deixando aqui algumas, enfim, sementes de ideias e de questões que posso também receber de vós. E por isso, eu vou, aliás, começar com 3 questões que vão tentar nortear ao longo do resto da exposição. E a primeira, e é interessante como elas se articulam aqui um pouco com aquilo que também o professor Rui Pena nos disse, ao falar sobre imigrantes. A primeira questão é: as palavras contam?
um trocadilho entre palavras e contar. Mas, enfim, as palavras contam para alguma coisa nesta questão de migrantes forçados e refugiados. E os números importam. Aparentemente, os números não dizem tudo, não é? Há atos e omissões, há omissões deliberadas, há outras não deliberadas, mas realmente aquilo que é exposto e aquilo que é dito nem sempre corresponde. Há um idioma próprio para apresentar os números, muitas vezes, nestas matérias. E, finalmente, em que é que se consubstanciam as políticas e as práticas em relação a migrações forçadas e refugiados? E porquê é que eu continuo aqui a falar de migrações forçadas e refugiados e a dizer estes dois termos? De facto, e começando aqui com esta questão das palavras, é importante porque uma coisa são refugiados com o seu estatuto reconhecido, legalmente estabelecido, de acordo com a Convenção de Genebra de 51, reconhecidos por um determinado Estado. Outra coisa é a palavra refugiado, tal como ela é usada no dia a dia pela sociedade. Migrações forçadas é um conceito mais amplo, mais vasto, não tem um estatuto legal, mas que se tem vindo a ser utilizado justamente para englobar um conjunto de situações que extravasam para além daquilo que é o refugiado de acordo com a Convenção. E, nomeadamente, outras situações que não têm até reconhecimento ainda internacional local. Já têm atenção académica, já se procura fazer alguma coisa sobre elas, mas que na realidade são até as maiores, que são as chamadas migrações forçadas internas. Os refugiados serão aquelas que é as migrações forçadas externas, mas as internas são, aliás, em número muito mais elevado do que as externas. Pessoas, por uma razão ou por outra, por motivos, enfim, ligados à violência política ou outra, como, por exemplo, questões ambientais, são forçadas a deslocarem-se no interior dos seus próprios países em busca de segurança. E aqui, isto só para então delimitar um pouco esta ideia dos refugiados e aqui bater um bocadinho algumas das diferenças que eles têm relativas em relação aos emigrantes, ou aos migrantes em geral, que identificamos como de cariz económica, em busca de sair para melhorar as suas condições de vida, embora haja aqui também algumas dificuldades, porque quando se está no limite da sobrevivência pode-se questionar. Para mim, por exemplo, a questão política é sempre fundamental. Há, por exemplo, pessoas que estão a fugir, não porque haja guerra, mas, por exemplo, há um impedimento de acesso de bens para aqueles locais por razões étnico-religiosas. E as pessoas são forçadas a sair. A questão é política. Então aqui não estamos perante uma questão económica, meramente económica. Há algo mais. É um exemplo. Mas, enfim, os refugiados, uma das características é que atravessam a fronteira internacional. As causas são eminentemente políticas, associadas à violência, guerra ou violação de direitos humanos. De acordo com a Convenção de Genebra, as causas são estas 5 essenciais. A raça, isto ainda é os termos de 51, os termos usados em 51, a raça, a religião, nacionalidade, opinião política ou afiliação num certo grupo social. Sempre houve um bocado uma questão do que é esta questão. Hoje em dia, por exemplo, esta dimensão permite incluir, nomeadamente, enfim, pessoas com, por exemplo, homossexuais, por exemplo, muitas vezes são abrangidos aqui, neste campo. Mas uma diferença que é bastante importante relativa a um imigrante, em princípio, normal, por razões económicas, é esta questão de perder a proteção do seu país. A pessoa que sai do seu país e que vai para o outro e que perde, enfim, dependendo das circunstâncias, e já veremos o que é que eu quero dizer com isto, perde asilo, torna-se um requerente de asilo, essa pessoa depois não pode ir à sua embaixada: olha, eu quero que me passe os certificados, o passaporte e os certificados de habilitações que eu tenho lá, tirei lá na universidade. Não pode. Porque, obviamente, aqui a embaixada é uma extensão de um domínio, de um domínio que lhe é hostil. Esta é uma diferença que é bastante importante ter presente. Por norma, os refugiados não podem fazer. Entendendo, é claro, e agora estava a pensar aqui, isto não acontece, por exemplo, os ucranianos atualmente estão em Portugal. São situações um pouco diferentes, mas tradicionalmente, nesse contexto, os refugiados não podem voltar. Da mesma maneira que os refugiados não podem voltar ao seu país de origem. Quem tem o estatuto de refugiado, que por norma é atribuído
dependendo de país para país, mas em Portugal são 5 anos, não pode ir a qualquer país com um passaporte de refugiado, que é um passaporte específico, mas não pode ir ao seu país. Se for ao seu país e se regressar e as autoridades o detectarem, é retirar o estatuto de refugiado. Eu saiba, pelo menos, não tenho os últimos dados, mas há uns anos atrás isso aconteceu, por exemplo, com uma pessoa de Moçambique que perdeu assim o seu estatuto porque foi ao funeral da sua mãe. Enfim, já numa altura em que podia-se questionar se manteriam-se ou não as condições que levam a que. E depois essa é uma outra característica que não está aqui. É um estatuto que é com tempo limitado e que é renovável ou não, de acordo com a manutenção ou não da situação no país de origem. O que não é dito é que muitas vezes também todas estas questões dependem das relações políticas que existem entre o país de origem e o país de acolhimento, o que torna a situação muito mais sensível. E que vai influenciar, por exemplo, quer nas palavras, quer nos números. Já lá vamos. De qualquer forma, ao contrário da figura do imigrante, que de acordo com a Convenção dos Direitos Humanos de 1948 tem todo o direito, há o direito de sair do seu país, mas não há uma obrigação de qualquer país receber. Em princípio, o refugiado, ao abrigo do direito internacional, nomeadamente a Convenção de Genebra e o Protocolo de Nova Iorque de 1967, um país que é signatário, em princípio, não pode simplesmente reenviá-lo para o seu país de origem. Em princípio. Infelizmente, não é bem assim. Portanto, os instrumentos principais é a Convenção de Genebra, de 51, o protocolo. A Convenção de Genebra, de 51, tinha uma restrição geográfica que era só na Europa. Tinha a ver com os acontecimentos ocorridos antes de 1951, portanto, o que derivava, portanto, toda a questão da guerra e da deslocação maciça de pessoas que ocorreu nessas circunstâncias. Já vinha dos anos 30, enfim, da Primeira Guerra Mundial, e que permaneceu ainda. Ao Protocolo de 67 de Nova Iorque vai retirar esta cláusula, de certa maneira, vai permitir expandir a todo o mundo e aos Estados que quisessem voluntariamente aderir. Os Estados não são obrigados, mas a maioria dos Estados do mundo aderiu a esta Convenção de Genebra. Portugal, nomeadamente, em Estado Novo, assinou a Convenção de Genebra, de 51, mas nunca assinou o Protocolo de 67. Só veio ser assinado depois de 1975, depois de estabelecida a democracia em Portugal. Finalmente, há duas convenções, uma convenção e uma declaração, que são muito, muito interessantes, que é a Convenção da Organização da Unidade Africana, de 1969, e a Declaração de Cartagena, que basicamente vem responder a um dos problemas que a Convenção de Genebra tem e o protocolo. É que elas são dirigidas, as primeiras, sobretudo aos indivíduos, àquele que é perseguido e que consegue justificar uma perseguição de cariz individual. Estas não. Estas são sobretudo para grandes grupos e com motivos que não estavam invocados ali, como é, por exemplo, a guerra. Ou a libertação nacional. Em 69, em África ainda se falava de libertação nacional, que é que isto terá a ver connosco, com portugueses. Já vamos ver um pouco mais à frente. Mas realmente vai tornar e permitir, por exemplo, aqueles grandes fluxos. Nós, quando falamos aqui em crise na Europa, já ocorreram, quanto Ruanda, nos anos 90 e outras situações similares, situações de passagem de fronteira numa semana de 1 milhão de pessoas. Numa semana, não é? Num ano. Não é? Portanto, para responder um bocado a esses fluxos maciços, isso acontece e as pessoas são reconhecidas. Quem foge de guerra é reconhecido como tal e está estabelecido por norma em campos de refugiados. Alguns campos de refugiados em África têm dezenas e dezenas de anos, infelizmente. São os campos de longa duração. Bom, portanto, aqui para tentar estabelecer aqui o que é refugiados, mas eu estou a falar de uma forma mais abrangente nesta questão de migrantes forçados, não só por esta questão de serem internos ou não, mas também no caso português, porque em muitas situações eu penso que nós temos casos em que pessoas que não têm estatuto de refugiado são, na verdade, refugiadas. Portanto, neste contexto, considero-os como migrantes forçados. E já vou dar alguns exemplos. Só uma pequena nota para dizer, isto retirei porque achei que era interessante mostrar, que em Portugal nós temos esta ideia, isto é feito com base no repositório científico de acesso
aberto de Portugal. Portanto, os dados são de 22, não me recordo bem, esqueci-me de colocar aqui o mês em que tirei, mas isto mostra uma dissertações e teses, exclusivamente dissertações e teses, não artigos, não outras coisas, que foram feitas em Portugal sobre a questão de refugiados. E é, obviamente, conseguimos aqui observar que 2015 para 2016 torna aqui um momento charneiro, porque realmente a chamada crise, estou a colocar as aspas no conceito de crise de 2015, levaram muito esta matéria para a academia, não só em termos de investigação para desenvolvimento de dissertações, teses, como também de projetos. Portanto, há hoje em dia uma grande atenção sobre estas matérias, coisas que não havia antigamente, não havia tantos trabalhos sobre estas matérias. O que não quer dizer que o fenómeno não existisse, mas não era realmente dos mais, enfim, apelativos, diríamos. Vamos então agora fazer aqui essa tal breve turnê, um pouco pelos 100 anos, vamos começar com o século XX, depois deixarei o século aqui XXI este mais próximo para falar no final, com estes eventos mais recentes, mas vamos tentar descortinar o que é que aconteceu em Portugal ao longo deste período, o que é que os refugiados têm a ver com a história de Portugal e o que é que eles nos podem dizer sobre o Portugal atual. Bom, eu vou começar aqui com estes vários exemplos. Os refugiados boers, de 1900 e 1902, os refugiados da Guerra Civil Espanhola, estou-lhe a chamar refugiados, o Estado português não chamava refugiados. Já estou aqui, estão a ver o que é que quer dizer quando digo este jogo das palavras, se contam ou não. Na Segunda Guerra Mundial, perdão, peço desculpa, eu acho que tinha aqui um temporizador e não retirei. Judeus, austríacos, outros, e os gibraltinos, aqui na Madeira. Grande parte da população civil, mas é uma situação muito específica, obviamente, não é? Porque realmente o Estado de origem, Inglaterra, até apoiava, suportava e fez o acordo para que a população civil de Gibraltar pudesse estar aqui durante o período de guerra. E depois aquilo que eu chamei aqui, enfim, o desmoronar do Império, Índia, África, isto é um bocadinho exilados e refugiados, vamos tentar dar aqui alguns exemplos, até ao período da democracia, do asilo generoso, que inicialmente começou por ser aparentemente muito generoso e que depois se vai restringindo cada vez mais, e a uma fragmentação dos conceitos associados àquilo que é refugiados, de requerentes de asilo, refugiados, proteção temporária, proteção humanitária, etc., etc., um conjunto de estatutos que, enfim, mostram como nós tentamos categorizar, fragmentar e quais são as consequências que isso traz para as pessoas e o que é que isso mostra. Nestas coisas, já para adiantar à conclusão, a maneira como tratamos os outros tem muito a ver, sobretudo, e mostra o que nós somos enquanto sociedade. Bom, vamos então começar aqui com os boers. Os boers, portanto, eram uma comunidade grande, situada sobretudo em dois, se não estou em erro, no Transvaal, e agora não me lembro do outro estado, na África do Sul, e que se revoltaram contra, portanto, os ingleses, que iam formar o seu próprio Estado, contra o domínio colonial inglês, e tiveram uma guerra bastante intensa e com muitas vítimas de ambas as partes, e africanos também, que lutaram em lados na prática, mas do lado inglês. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, é que cerca de um número ainda de cerca de 1500 acabou por fugir para Moçambique. E havia a acusação, as autoridades inglesas acusavam-nos de estar de vez em quando a usar Moçambique como uma base para fazerem ataques. Isto acontece hoje em dia, por exemplo, ainda em África, com alguns países, sobretudo nas zonas fronteiriças, o que mostra que os refugiados muitas vezes também são usados deste ponto de vista, o que se passa infelizmente com o Congo, com alguns dos grupos existentes atualmente no Congo. Mas, neste caso, o que é que aconteceu? As autoridades portuguesas fizeram? Trouxeram-nos para Portugal continental. Cerca de 1500 refugiados. Muito interessante, podemos falar aqui, estivemos perante uma reinstalação, se quisermos dizer assim. Há 3 soluções duráveis de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ou é a integração local, integra-se no local, que é o primeiro local onde as pessoas se refugiam, é normalmente aquilo que é preferível fazer
se pretende as autoridades fazer no caso de África. Há depois a reinstalação, que é levar as pessoas de um determinado local, de acordo com determinados critérios, para outro país, e existem programas de reinstalação, e já falaremos mais à frente sobre o programa de reinstalação português, e há finalmente aquele que é considerado em princípio o ideal, que é o retorno, se as condições assim o permitirem. Se as condições assim o permitirem. Muitas vezes há pessoas que são forçadas a regressar e essas condições ainda não foram alcançadas. E há vários casos dramáticos sobre isso e sobre aquilo que depois acontece muitas vezes com essas pessoas. No caso aqui desta comunidade de Boa, é interessante que eles vieram e foram distribuídos, não ficaram aqui em Lisboa. Foram então para Caldas da Rainha, para Peniche, para Alcobaça, para Tomar. Ora, isto diz-nos alguma coisa sobre o processo que aconteceu em 2015, em que toda a gente dizia que era a primeira vez em Portugal que se fazia uma distribuição geográfica por todo o país de pessoas de refugiados. Já estamos a ver aqui um exemplo. Já foi feito. Foram para alguns locais específicos, no caso de Peniche foi forte, porque aí concentraram-se sobretudo homens, cerca de 2,5 centenas de homens, sobretudo militares ou civis, mas que também tinham tido, portanto, como milícias no papel militar. Nas Caldas ficaram sobretudo famílias. Este exemplo da foto que está aqui é nas Caldas, onde criaram não só uma escola, uma coisa de 1 ano e tal, 2 anos que ali permaneceram, e mais, até criaram 2 grupos, eu se conseguisse dizer também o nome também aqui, estes, criaram, é muito engraçado, criaram aqui grupos religiosos, porque eles eram calvinistas. Uma das coisas que lhes fez impressão foi um bocado as práticas religiosas portuguesas. Para eles era um bocadinho mais toda esta questão das imagens, etc. Mas enfim, mas eles tiveram uma boa integração e esta ideia do Viva os Boys era um grito que era dado pelas pessoas. Isto porquê? Reparem, nós tínhamos saído do ultimato inglês. Os Boys foram vistos como heróis, porque afrontaram os ingleses. É muito interessante a maneira como a reação das pessoas quando eles vieram no caminho, as pessoas iam para a estrada e gritavam, e de uma forma geral foi bastante boa a sua estadia aqui. Para avançar, este também é um caso interessante por um outro facto, é que em 1902 é feita a paz, eles perderam a guerra com a Inglaterra e fizeram um acordo de paz, e nesse acordo os refugiados poderiam voltar desde que jurassem aliança, portanto, jurassem ao Reino Unido o juramento de fidelidade. Isso aconteceu para grande parte. Alguns deles não o fizeram e foram, por exemplo, para a Holanda. Mas a grande maioria acabou por regressar à África do Sul. Cá está um exemplo, se podemos dizer, um circuito completo, ao fim e ao cabo. Passaram um pouco por tudo. A integração local em Moçambique não funcionou, reinstalação e, finalmente, retorno. É um processo de integração relativamente interessante. Não há muitas publicações sobre esta matéria, já há alguns estudos, mas não há muita coisa sobre isto. É muito interessante, é um aspecto interessante. Bom, passamos agora para uma outra situação, que eu considero, infelizmente, enfim, período da Guerra Civil de Espanha e que mostra claramente o que são as questões políticas. O Estado português alinhou claramente com os revoltosos, com as forças de Franco, e, portanto, os refugiados vinham para cá. Peço desculpa, isto é um temporizador que eu esqueci de tirar. Vamos lá ver se isto fica parado agora. Um dos princípios sacramentais da Convenção de Genebra de 1951, que um Estado assina, que não havia nada nesta altura, não havia essa convenção, mas atenção, a Sociedade das Nações já tinha uma subcomissão de refugiados. E Portugal foi alertado para isso que estava a fazer. Os refugiados, quando chegavam das 2 1, peço desculpa, que eu tirei o som, não sei porque é que isto está. Peço. Deve ter sido quando fui ao café. Portugal dividia entre és nacionalista ou és republicano. E tínhamos aqui 3 pessoas, basicamente: os nacionalistas, os republicanos, e aqueles que não eram nem uma coisa nem outra, que simplesmente fugiram para não morrer. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos que Portugal devolveu muitos homens que identificava como sendo republicanos, inclusive verificando se tinham nódulos negros nos ombros, que era sinal do coice da espingarda, dos disparos, tinham efetuados disparos, devolveram-nos aos falangistas de Franco, e muitos deles foram mortos, foram assassinados. Portanto,
O non-refoulement é o tal princípio que eu esqueci de dizer, que é a obrigatoriedade que ensina a Convenção de não devolver essas pessoas, foi aqui claramente. Mas não foi a única coisa. Passaram por aqui apoios, mantimentos, até apoios militares. Foi a base, Portugal foi a base sobre a qual não se fala de apoio à Guerra Civil Espanhola, de apoio, vamos ver, aos falangistas de Franco, aos revoltosos, não ao governo que estava estabelecido e que tinha saído das eleições. Foi também uma das primeiras vezes em que tivemos campos de refugiados. Há uns trabalhos muito interessantes, estava com os antropólogos tentado a fazer trabalhos sobre estas matérias, com as memórias, exatamente, que ainda subsistem, Simões, outros, que mostram que havia dois grandes campos, este da Coitadinha, que é um nome que, enfim, e era as Russianas, o outro também que existia. E realmente as condições são condições incríveis. Tanto se no caso dos boas a manifestação pública de amizade, de espontaneidade era aberta, enfim, estávamos num período ali ainda monárquico, mas enfim, paisanos contra os ingleses, neste caso aqui, em 36, 39, já o apoio foi sobretudo clandestino, o apoio a estas pessoas. Foi um apoio que foi quer da população civil, quer de alguns dos homens das unidades militares, GNR, mais do que a polícia, a polícia P, a polícia de, como é que é? Antes já tive, a PVD, não, polícia de vigilância e defesa do Estado, exatamente. Esses não muito, mas no caso de GNR, no caso militar também, muitas das pessoas deram vida exatamente à sua intervenção e à maneira como protelaram muitas vezes. Mas basicamente havia estes dois grandes campos de refugiados. E havia também ali em São João da Barra, onde também já tinham estado também boers, alguns boers tinham cometido pequenos crimes tinham estado lá. Mas o que aconteceu, o que acabou por acontecer na grande maioria dos de origem republicana, foi que o Estado português, que acaba por cortar relações com o governo republicano, mas antes disso ter acontecido, ainda conseguiu estabelecer um acordo e enviou um navio com cerca de 1.500 pessoas que foram para Tarragona, que na altura ainda estava, isto foi em 36, 37, agora não tenho presente bem quando, em que ainda estava sob domínio republicano e foram reenviados para lá. Mas os outros, aqueles que eram nacionalistas, os aliados com Franco, esses podiam estar à vontade, ou seguir, havia uma facilidade muito maior. Eu penso que esta é uma fase realmente que, enfim, pessoalmente envergonho um bocadinho muitas das coisas que aqui aconteceram neste período. Passamos à Segunda Guerra Mundial. Há um livro do Daniel Joly, da Cohen, que diz Reluctant Hosts, portanto, uns hospedeiros relutantes. Peço desculpa. E ele está, peço desculpa. Ou seja, o Estado Novo, neste período da guerra, foi um hospedeiro relutante, quer dizer, e quando nós falamos muitas vezes da periferia de Portugal, no contexto migratório, no contexto migratório também de refugiados, na verdade aqui não estávamos nada na periferia, éramos uma periferia Salvador, um dos últimos que havia para muitas das pessoas que desciam por aí, desde o centro da Europa até Portugal, em busca de um clipper, de um avião que houvesse ainda, ou sobretudo de barcos, para a América do Sul e para os Estados Unidos. E, portanto, esta posição dúbia, os refugiados, muitos deles ficaram com residência fixa em determinados locais, várias povoações de Portugal, também algumas daquelas já tinham estado encaminhadas dos boas. Nós tivemos uma situação que já foi também trabalhada, e há um livro, que é o comboio de Luxemburgo, que foi um comboio que veio com refugiados e que chegou à fronteira portuguesa e que não foi deixado entrar por seguir, e portanto esse comboio acabou por regressar, e parte dos 300 pessoas que ele trazia, as questões são muito complexas, até elementos da Gestapo vinham lá e houve tiroteios, portanto, pelas autoridades. Foi um momento muito tenso até politicamente, mas a consequência foi que este comboio regressou
e, pelo menos que se saiba, pelo menos 50 e tal pessoas acabaram mortas em Auschwitz. Acabaram por ser aprisionadas e levadas para campos de concentração onde morreram. É claro que não está aqui, e eu estou aqui a dar alguns exemplos, nomeadamente os gibraltinos, que é um caso muito particular, a ver se isto não anda para a frente, aqui, os gibraltinos, mas pronto, até no cinema nós temos aquela figura fina, não sei se já viram o Casablanca, não é? Aquela cena final, é eles a apanhar o avião para onde? Aquele casal para Lisboa. Aqui, outra característica muito interessante, quando falamos hoje em dia sobre as organizações não governamentais, neste período, algumas organizações instalaram-se aqui para ajudar, sobretudo, pessoas de comunidade judaica a poderem partir na obtenção dos papéis, porque Portugal dava vistos limitados, eram vistos só de curta estadia, e as pessoas depois tinham que tratar documentos e encontrá-los para poderem prosseguir. Não havia a sua integração, aliás, foi numa altura até, foi um pouco uns anos antes, mas uns anos antes até para a solução que se queria, para problemas, enfim, judaico, havia a ideia de levar a colonização até para Angola. Isso um pouco antes, penso eu, mas realmente acabou por Portugal não tinha intenção de que essas pessoas cá ficassem, não havia interesse por parte do governo, aliás, se havia alguma coisa por parte das autoridades, era o medo. São muito conhecidas o facto que os refugiados trouxeram o tabuismo para Lisboa, que não havia mulheres nos cafés, hábitos de vestir, de fumar em público, coisas que não eram comuns, mas, enfim, as autoridades podiam não gostar de fumar e da roupa, mas tinham medo, sobretudo, das ideias. Muitas das pessoas eram intelectuais, ou tinham, portanto, não sendo intelectuais, estavam mobilizados ou sindicalmente ou por outras vias políticas, e eles não queriam, sobretudo, que ficassem cá, e obviamente, e o termo agora é de um antropólogo que usa esta Aguier, que faz, e diz que faz muito bem, que é contaminar. A ideia de contaminação que os refugiados podiam trazer para o interior de Portugal e para a sociedade portuguesa. Isto para evidentemente, para um regime que se estava a querer consolidar e não queria cá isso. Tentando avançar rapidamente, é claro que não houve tanto problema, se calhar, por parte do regime em deixar passar, esses sim, não refugiados, mas foragidos nazis. Há alguns trabalhos já sobre esta matéria, mas sabe-se que Portugal foi uma das rotas pelo qual foragidos do regime nazi fugiram para a América do Sul. Portanto, usaram o mesmo caminho, ao fim e ao cabo, que os próprios refugiados. Aliás, há Pimentel, agora Pimentel, exato, que diz que há uma situação caricata, porque acho que houve um momento em que se encontraram uns e outros ainda. Alguns já nazis a fugir, isto já um bocado uns anos mais à frente. É realmente, enfim, outra situação complicada. Bom, o que é que vem a seguir, aqui enfim, nos anos 60? É um paradoxo, ao fim e ao cabo, que é que nós tínhamos assinamos, portanto, a Convenção de Genebra, mas só para aqueles específicos prévios a 51. Estendeu, de certa maneira, uma certa nobreza que, quer de países da Europa Central, quer de Leste, que encontraram, e também de Espanha, nomeadamente, foi de Espanha que viveram cá e que viveram sobretudo a zona do Estoril. Mas são, evidentemente, aqui o termo é mesmo exilados, o Estado consistia, não havia lei de asilo, mas era atribuído esse estatuto e deixávamos e permaneceram cá, sobretudo na zona do Estoril. Os anos 60, todavia, Portugal também tem uma influência muito grande. Isto é só uma pequena nota, só para conhecermos um bocado o impacto que tivemos. Foi as guerras coloniais ou guerras de libertação que, nos anos 60, fizeram com que as populações refugiadas de Moçambique, Angola e Guiné fossem cerca de 50% da população refugiada em África. 50%. E é esta guerra colonial, que vai ter uma influência muito grande na Convenção de 1969 da Organização da Unidade Africana. A questão da libertação nacional que é defendida é uma convenção muito generosa, muito abrangente, e é feita, sobretudo, como resposta à guerra que continuava ainda e aos refugiados provenientes, portanto, destes países e que se encontravam nos países limítrofes vizinhos. Vou tentar avançar, porque eu não estou a ver bem o tempo, peço desculpa. Por fim, temos a chegada da democracia.
E se há regime que, em princípio, devia conviver bem com a democracia, com a questão dos refugiados, é, sem dúvida, uma democracia. Mas temos aqui, enfim, alguns exemplos para jogar aqui um pouco esta ideia das palavras. Temos aqui o grande movimento, temos aqui o especialista desta matéria, obviamente, que é o professor Ana Pires, que é dos refugiados que voltaram a Portugal e que também usavam em si a palavra refugiado, embora não, do ponto de vista do estatuto legal, não havia essa coincidência, não é? Porque lá está, tinham a nacionalidade portuguesa. Mas neste processo muita gente perdeu a nacionalidade, um pouco a mudança do ius solis que havia também, foi uma das coisas feitas logo a seguir em 75, 76, foi a mudança do regime de ius solis para ius sanguíneos, ou seja, não era ter nascido bastava para ser português, era preciso ter uma certa ligação de ascendência. O que fez com que muitas das pessoas que vieram para Portugal tivessem perdido a nacionalidade portuguesa. Vieram também os nossos exilados, e está ali aquela fotografia, enfim, de Mário Soares, ele próprio foi um exilado, e depois temos situações como esta que eu trago aqui, porque, enfim, é uma parte também que é sobre os timorenses. Os timorenses reclamavam-se, tinham uma associação de refugiados, usavam a palavra refugiado, mas para o Estado português não eram refugiados, porque eles eram portugueses. Do ponto de vista legal, eles eram portugueses. E isso, pronto, trouxe-lhes vantagens a certo nível, em termos dos apoios que foram facultados e desenvolvidos. Bom, vamos então agora entrar no produto de democracia e tentar compreender os números e também compreender aqui um bocadinho, tentar aqui com umas estatísticas, tentar percebermos quem é que nos procurou para pedir asilo. Sendo com esta ideia, aqui que eu acho que é bastante importante, e liga-se com a questão da imigração, os nossos números de asilo são quase residuais. São pequeníssimos. Já vou mostrar um gráfico que mostra isso melhor, talvez. Devia estar aqui antes, se calhar, antes deste, mas pronto, agora. Não fazem quase sentido nenhum, esses não, comparados com outros países, obviamente, e no mesmo contexto. Eu defendo uma ideia que deriva do trabalho de campo que desenvolvi para a dissertação, com contacto com algumas pessoas e por outras razões, de que há uma relação entre imigração e requerentes de asilo. Porque é assim, muitas vezes, muitos daqueles que nós chamamos imigrantes são, de facto, pessoas que potencialmente estavam em condições para pedir o asilo, mas não o fazem de modo próprio, porque é uma exposição. E preferiram manter-se de forma até irregular e depois acabaram por ser integrados, porque muitos dos nossos, sejam refugiados, passado uma série de anos de regularização, etc., podiam pedir a nacionalidade, portanto, mas o facto é esse, é que, de facto, muitos mais refugiados poderíamos ter se as pessoas tivessem essa vontade, mas não fizeram. E não fizeram, se calhar, porquê? Basta olhar aqui nos anos 70 e ainda nos anos 80, reparem que quais são os países de origem principal? São os palopes. E como dizia algumas pessoas, eu não... E sobretudo comunidades como a angolana, mas também a moçambicana, em que havia até, do ponto de vista da própria comunidade, divisões, que é outra coisa que muitas vezes esquecemos. O facto de a pessoa ser proveniente todos do mesmo país não quer dizer que não continue na terra de exílio a haver conflitos entre os grupos que defendem ideias políticas opostas. Isso era um bocadinho o que aconteceu. A maior parte destes refugiados que estão aqui, destes requerentes de asilo, corrigindo. Agora, o que é interessante aqui? É que estas pessoas não chegaram cá propriamente de um avião. Estas pessoas vieram com o grosso também dos retornados. E muitas delas acabaram por ser reencaminhadas para este Instituto de Asilo, para o Instituto de Asilo, justamente porque não havia mais solução que conseguiam encontrar para lhes dar qualquer tipo de apoio. E então, eu tive pessoas, algumas das pessoas com quem trabalhei, nos anos 90, finais de 98, diziam isso, contaram a sua história e disseram, não, isto foi mandado para fazer e pedir o asilo, pedir o refúgio, para ser refugiado. Portanto, a grande parte destas pessoas eram aqui provenientes dos palopes, situação que se mantém nos anos 70, nos anos 80, e agora eu vou mudar para cor, porque é uma coisa mais recente que tinha.
Vejam a mudança que começa a ocorrer. Anos 90, princípio do nosso século, e vai até 2015. Eu não atualizei aqui os dados, mas os dados não são, enfim, têm mais de Síria e da Ucrânia, mas não são muitos. Mas nós começamos a ver a mudança aqui, que tem a ver justamente com situações que ocorreram também na Europa, como a desagregação, que é o caso a queda do regime na Roménia, e uma grande crise. E já vamos falar das palavras do que é uma crise. Da grande crise dos romenos cá em Portugal. E, como podem observar, há aqui uma mudança lenta para outros países, nomeadamente também sul-americanos, da Federação Russa. Aqui há alguns da Federação Russa provém do Donbass, por exemplo. São pessoas que viveram já desde aí, desde a situação de conflito que se vivia nessas regiões, e aqui já entre 2010 e 2015 era sobretudo da Ucrânia, mas continuamos a ter de outros países e da Síria também. Estes são realmente os principais requerentes de asilo em Portugal ao longo destas 5 décadas, podemos dizer assim, não são completas, mas enfim, temos aqui uma representatividade. Vamos agora ver um gráfico que que é assim, as minhas limitações para fazer gráficos, eu não consegui, ali o último, aquela barra grande, devia ser muito maior, mas implicaria que a restante ficaria muito pequena e quase não se vê. Quando nós falamos de crise, eu acho que é importante, nós quase todos os estudos que vemos agora sobre refugiados em Portugal começam em 2015, e os gráficos também começam em 2015. E então dizem que tivemos uma grande crise. Bem, eu pelo menos quando vou até 74 vejo que já tivemos aqui, nos anos 80, uma crise, e nos anos 90, 93, uma outra crise. Ninguém fala dessas crises. Bem, a crise dos anos 80 foi o tal reencaminhamento de um elevado número de pessoas para o Instituto de Asilo. As pessoas já cá estavam. Não é uma coisa que é os refugiados subclasse. Os refugiados há muitas denominações. Refugiados em trânsito, subclasse, etc. De facto, etc. Há N conceitos. É muito interessante esta floresta de palavras para tracear aqui. Valério e Valério. O que é um antropólogo? Tem um livro chamado Floresta de Tábulos, que é muito interessante e que se aplica também aqui a algumas das ideias. O que é que é aqui uma crise? Reparem que os números daqueles que temos aqui em 2015, 16 são menores àqueles até anteriores. Poderá haver aqui uma diferença, os dados que eu aqui usei anteriores, em relação incluem requerentes de asilo e agregados familiares. Ora bem, em 2000 não há um grande, nos anos, 1980 não houve um grande problema, porque eram sobretudo pessoas que foram encaminhadas pelo IARM, tinham tido, enfim, algum apoio, e estava cá, Portugal só vai ter lei de asilo em 1980, era o ACNUR que estava a trabalhar e era quem operacionalizava todo o apoio no terreno também. Colaborava com o IARM, portanto, havia aqui este apoio, digamos, para acolhimento e integração. Agora, em 93 já estava um bocadinho desagregado, o ACNUR já se tinha ido embora em 1990, o escritório do ACNUR fechou, foi constituído o Conselho Português para os Refugiados em 91, mas não tinha ainda um trabalho bastante ativo. E o que é que aconteceu aqui? Isto agora, para mim, é a definição de crise. É aquilo que me disse, por exemplo, uma assistente social que trabalhava na Santa Casa da Misericórdia, que era das poucas instituições, da única na altura, que dava um apoio direto aos refugiados, que era, crise é isto, é ela estar a receber diariamente dezenas e dezenas de pessoas e não conseguir dar resposta. E haver até questões de violência e ela teve que ter sempre uma segurança junto com ela. Isto era crise, nós não tínhamos as leis, tínhamos implementado leis, essa é outra relação interessante, porque em 93 há uma nova lei que vai reverter completamente a lei de 80, que era uma lei muito generosa, do ponto de vista do conceito de refugiado, e começa a impor limitações. O que está associado também com a integração de Portugal na Europa e a adesão de Portugal a um conjunto de outros parâmetros europeus da chamada proteção internacional, que é algo que está a decorrer ainda e que está em curso. Mas estas são as várias crises que nós temos, e aqui não se vê tão bem, mas reparem, quase não se viu numa de estatutos, isto está em inglês, peço desculpa, que eu não consegui traduzir porque só tinha a imagem. O refugee status, que é atribuído, quase mal se vê. A partir dos anos 90 aparece sobretudo o chamado Estatuto Humanitário, que deriva já da lei de 93. E então muitas das pessoas passaram a ter estatuto humanitário, mas nunca estatuto de refugiado. Faz diferença?
mais ou menos, para o bem ou para o mal. O refugiado tinha 5 anos, o que para uma pessoa que tem um quadro temporal de vida e que quer ter alguma estabilidade mental já ajudava. Quem tinha um estatuto humanitário tinha um visto só por 2 anos. Vantagem, tinha um passaporte para estrangeiro. Vantagem, como eu tive uma das pessoas com quem trabalhei, conseguiu deslocar-se não ao país de origem, mas até junto de um campo de refugiados, onde não tinha família para levar ajuda. Portanto, isto em África. Portanto, há vantagens e desvantagens, mas sem dúvida que acaba por haver aqui depois diferenças que são significativas. Tivemos depois alguns episódios, como foi o caso dos bósnios, em 92 também. Tivemos os kosovares também e os guineenses, em 98, se não estou em erro, agora não estou em presente, mas como bem, os números que são atribuídos são pequeníssimos. E o estatuto de refugiado propriamente dito é quase que um número muito pequeno. A partir de 2007, Portugal vai instituir então sim o primeiro programa de reinstalação. Até eu tinha recebido de forma ad hoc, era o Alto Comissariado das Nações Unidas que pedia casos excepcionais, a partir de 2007 vai ser de forma consequente. E quem é que faz a proposta, sobretudo? Não é o Estado português, é o Conselho Português para os Refugiados que faz a proposta para se começar a fazer a reinstalação. Que é agora uma espécie de milagre. Eu acho que já estou quase a acabar